Olá, maravilhosos! Sejam bem-vindos à nossa live de segunda, hoje, dia 13. Meu Deus, dia 13 de fevereiro, semana do pré-carnaval, né? Não que para nós importe, só importa os feriados e os dias mais de boa. Porém, estamos aí na contagem regressiva para o quê? Para o aniversário da minha mamis, óbvio, que é semana que vem. Mas, enfim, seja muito bem-vindo à nossa live de segunda, Tamires Aleluia. É um prazer para mim te receber toda segunda-feira aqui no meu espaço. Para você que ainda não me segue no Instagram, tá perdendo conteúdo, Tamires Aleluia com Y. Todo dia tem post, todo dia tem conteúdo, todo dia tem novidades. Inclusive, sábado passado, a gente se encontrou com as alunas presencial. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem também logo, logo. Então, assim, fica de olho, porque sempre tem novidades aparecendo. O tema de hoje é por que o casamento se tornou algo descartável. Você já parou para pensar por que o casamento se tornou algo tão descartável? As pessoas casam e descasam com uma facilidade absurda. E é por isso que eu fiz esse vídeo hoje, pra gente refletir e conversar um pouquinho sobre o porquê essas coisas acontecem. Já vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, deixar o seu curtir, o seu joinha, se inscrever no canal, que a meta é bater 1000k, 1k. Lá no Instagram a gente já bateu 1k, vamos fazer um movimento lá na semana do carnaval. Então, eu quero você comigo aqui, certo? E lá, quando você se inscreve no canal aqui, o YouTube te avisa quando eu vou entrar. Então é excelente quando você está inscrito, porque você não perde conteúdo. E quando você curte o meu vídeo, para mim que sou produtora de conteúdo na internet, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, que o meu conteúdo é relevante, e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas que ainda não são inscritas no canal. Então pensa, com apenas um curtir seu, a gente consegue alcançar muitas outras mulheres, muitos outros homens que estão nesse processo aí de traição, tá bom? Pra gente poder ajudar eles. Certo? Combinado? Então vamos para o nosso conteúdo. Por que o casamento se tornou algo descartável? Porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço pelo compromisso que assumiram perante o altar, perante o juiz, né? Essa aliança aqui, ela não tem mais tanta importância como tinha na época dos nossos avós, na época dos nossos pais, né? Antigamente, uma pessoa divorciada, ela enfrentava inúmeras questões sociais, ela era taxada como uma pessoa que não prestava, como alguém que não era confiável, e ela era tirada ali do círculo social, né? Muitos cargos da alta elite, ou até mesmo dentro da igreja, não poderiam ser dados para pessoas que eram divorciadas. Na época, usavam-se o termo desquitada, né? Então, as pessoas pensavam muito antes de se divorciar, e existe um ponto ali prejudicial, por quê? Porque muitas mulheres que sofriam abusos dentro do casamento se mantiveram dentro desse relacionamento porque elas não tinham nenhum tipo de independência financeira e elas eram mulheres totalmente dependentes do marido. Elas eram dependentes dos pais. Após um determinado momento, quando elas se tornavam casadas, elas se tornavam totalmente dependentes do marido. Então, se elas saíssem daquele relacionamento abusivo, elas provavelmente passariam fome e necessidades ali com os filhos, porque geralmente a família não acolhia de novo, era vergonha para a família ter uma mulher desquitada dentro de casa novamente. Então, naquela época, era tudo muito difícil. E por ser difícil, o casamento não era assim tão volúvel, né? Ah, não deu certo, vamos divorciar, segue cada um pro seu caminho e tá tudo certo. Não, as pessoas permaneciam naquele casamento até o fim de suas vidas, porque era a única alternativa, sabe? E o que eu sinto falta nessa geração, o que eu sinto falta hoje em dia, é desse pensamento do vamos fazer até dar certo, né?
Eu sei que quando a gente casa, falo por experiência própria, nos meus primeiros 6 meses de casado, eu já tenho 1 ano e meio de casado, foram muito difíceis mesmo, porque a gente não conseguia entrar num consenso, né? Eu queria de um jeito, Cláudio queria do outro, e aí envolvia a família, então a gente passou coisas assim que a maioria dos casais não passam. Então, era muito difícil pra gente lidar com isso, por mais que nós já tivéssemos uma idade considerada madura, né? O Cláudio com seus 43, eu com os meus 32, 31. Então, assim, pra gente deveria ter sido mais fácil. Talvez, se fôssemos mais novos, a gente tivesse realmente divorciado. Mas o que me chamou a atenção é que o Cláudio nunca teve em mente o divórcio, né? Ó, não deu certo, vai embora. Não. O Cláudio sempre teve em mente que a gente ia dar um jeito. E eu sempre tive em mente que não sou obrigada a aturar desaforo, sabe assim? Inclusive, quinta-feira eu trouxe a palavra lá na igreja e eu falei sobre isso, né? Que eu sempre fui aquela mulher que não levava desaforo para casa. Porque até uma determinada idade da minha vida, foi ali meus 23 anos mais ou menos, eu engolia tudo, né? Então as pessoas faziam o que queriam comigo, patrão, família, amigos, igreja, qualquer lugar. As pessoas faziam o que queriam comigo e eu fazia o quê, né? Eu não tirava satisfação, eu não respondia, eu não retrucava. Eu abaixava a cabeça, né? Porque na minha cabeça sempre batia aquela frase assim: você tem que respeitar o mais velho, você tem que respeitar os mais velhos, você tem que respeitar os mais velhos. Independente do que as pessoas faziam comigo, eu simplesmente abaixava minha cabeça, ia pro banheiro e chorava. Eu era essa pessoa que ia pro banheiro e chorava e depois voltava com aquela cara inchada como se nada tivesse acontecido. E depois de uma determinada idade, sei lá, meus 22, 23 anos, eu comecei a não engolir mais nada. Então, do jeito que as pessoas chegavam, eu devolvia, né? Eu não aceitava mais levar desaforo, sabe? E por um tempo isso foi muito bom, porque as pessoas começaram a perceber que comigo, ou pelo menos naquele período de vida em que eu estava, eu não ia aceitar qualquer coisa. E as pessoas tinham sim que pensar no que elas iam falar pra mim ou na maneira como elas iam me tratar. Porque eu não era qualquer uma. Eu impus um limite ali muito alto nas pessoas. Então algumas pessoas tinham até medo de vir não é me afrontar, mas de me confrontar, sabe? Com algumas opiniões que eu não concordava, justamente por essa imagem que eu criei. Mas depois de um tempo eu fui percebendo que essa postura minha me fazia perder muitas coisas. Porque muitas pessoas poderiam achar que eu era uma pessoa difícil de conviver, difícil de trabalhar. Então isso não me abriria portas profissionalmente e nem na vida pessoal, né? E foi aí que eu comecei a mudar um pouco e começar a escolher as minhas guerras. Será que vale a pena lutar por tudo? Será que eu tenho que estar certa em tudo? Será que a minha vontade tem que prevalecer em tudo? E aí eu comecei a escolher as minhas guerras. Então existem coisas que para mim são inegociáveis e vão continuar sendo, que são situações que ferem aquilo que eu acredito, os meus valores. E existem situações que a gente simplesmente fecha o ouvido, fecha o olho e tipo assim, vamos pra próxima, sabe? Porque não compensa você bater boca, não compensa você tirar satisfação, porque aquilo não te fere diretamente, né? E quinta-feira, durante a palavra, eu até comentei que a gente não precisa se justificar em algumas situações, né? Em algumas situações a gente é justificado por Deus. É Deus que cria situações para nos justificar e para mostrar para as pessoas depois de um tempo que não era nada disso, entendeu? E dentro de um casamento, a gente precisa ter essa consciência de que são duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, às vezes de épocas diferentes, né? Meu marido é da década de 70, eu sou da década de 80. Então, assim,
algumas coisas vão ser diferentes para ambos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar num acordo. Se não houve desrespeito, se não houve traição, a gente precisa acertar ali a rotina, a convivência, para que esse relacionamento dê certo. Então, por que o relacionamento se tornou algo tão descartável? Por que o casamento, a instituição casamento se tornou algo tão descartável? Primeiro, porque as pessoas não lutam pelo relacionamento, né? As pessoas pensam que, tanto faz, tanto fez. Se esse daqui não der certo, a gente divorcia e vai para outro lugar. O que eu preciso que você entenda é que muitas vezes você vai ficar igual o Fábio Júnior, procurando alguma coisa para preencher o que está aqui dentro. E muitas vezes você não vai preencher essa falta com relacionamentos. Às vezes você se case, né, como muitas pessoas no passado fizeram, você se case para ter liberdade porque os seus pais não te dão. Talvez você se casou para sofrer, para fugir daquele ambiente onde você foi criado que você não gosta, né? Talvez com pais abusivos, no sentido de não te darem espaço, não te darem liberdade, não te darem autonomia. E eu falo sobre isso com propriedade porque quando eu me casei com o Cláudio, eu já morava sozinha há 4 anos. E quando eu fui morar sozinha, que a minha mãe saiu do apartamento e foi morar na casa, e eu fiquei lá no apartamento, eu percebi que eu era dependente da minha mãe. E aí eu não falo só de finanças, porque eu trabalho desde os meus 15 anos, então por mais que eu não me bancasse, porque a gente foi criado no sentido de trazer o que a gente ganhava e entregar na mão dos pais, e isso ensinou bastante sobre desapego financeiro também, né? Mas eu tinha o meu salário, eu ajudava em casa, né? Ajudei minha mãe durante todo o tempo que a gente morou junto, mas eu sempre tinha alguém ali. Então, se eu precisava tomar alguma decisão, eu tinha minha mãe ali. Se eu precisava escolher entre uma coisa ou outra, eu tinha minha mãe ali. Qualquer coisa que eu fosse fazer, minha mãe estava ali. E era sempre assim, por mais que a gente tivesse as nossas discussões, os nossos atritos, porque é uma relação mãe-filha, isso é comum, eu sabia que mesmo que eu não estivesse ali, vamos supor, a gente teve uma discussão e a gente não tá ali, as BFFs, né? Mas eu sabia que tinha alguém em casa e eu sabia que eu não tava sozinha. Se acontecesse alguma coisa, ela tava ali. Se algo desse errado, ela tava ali. Então, eu criei uma dependência emocional da minha mãe por morar com ela durante, 26 anos da minha vida. E aí, 26, 28 anos da minha vida. E aí, quando eu comecei a morar sozinha, eu descobri, primeira coisa, que eu não conseguia ficar sozinha dentro de casa. Eu tinha dormido sozinha em casa uma vez só, durante a época que eu morei com a minha mãe. Então, assim, eu não sabia dormir sozinha em casa. Eu não sabia ficar sozinha em casa. Eu ficava, na época que eu estudava, eu ficava sozinha em casa, eu ficava. Chegava ali da escola, já ficava sozinha em casa na parte da tarde, mas logo minha mãe chegava. Eu chegava da escola 1h da tarde, minha mãe chegava do serviço às 4. Então eu ficava ali 3 horinhas sozinha. E eu sabia que em algum momento minha mãe ia chegar. Uma coisa é você estar em casa, ficar sozinha e saber que em algum momento alguém vai chegar. Outra coisa é você saber que é só você. E aí eu descobri que eu não conseguia dormir sozinha. Eu descobri que eu tinha medo de tudo, exatamente tudo. Barata, aranha, mosquito. Eu tinha medo de tudo, tudo. Eu sonhava que tinham pessoas escalando o prédio para entrar na minha casa. Então, assim, eu tinha medo de tudo, tudo mesmo. E quando eu fui morar sozinha,
eu trabalhei essa dependência emocional e descobri um negócio muito bacana que chama solitude. Se você é minha seguidora há alguns anos, né, há 3 anos para mais, você já me ouviu falando sobre a solitude. Se você já foi minha aluna, você já ouviu falar sobre o conceito, já me ouviu falar sobre o conceito de solitude. Se você é novo por aqui, solitude é a arte, para mim é uma arte. É a arte de curtir e desfrutar da sua própria companhia. Então, o que é a solitude? Ela é muito diferente da solidão. Solidão é o que eu sentia quando eu comecei a morar sozinha, que é aquele desespero, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de, meu Deus, eu fui esquecida aqui nesse apartamento. E não consegui dormir, não consegui comer, não consegui viver sozinha. A solitude já é algo muito gostoso. Então, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a trabalhar essa independência em mim? Eu comecei a descobrir o que eu gostava de fazer naqueles momentos que eu estava sozinha, né? Então, eu comprava bebidas que eu gostasse de tomar. Eu nunca tomei álcool, né? Não gosto, meu paladar não aceita. Mas eu comprava drinks para fazer em casa sem álcool, sucos, por exemplo, maracujá com leite, que eu adoro, né? Coisas gostosas para comer, então chocolates, doces, açaí, uma pizza. Eu ia fazer compra, eu ia procurar fazer alguma coisa sozinha que fosse gostoso para eu criar momentos e lembranças muito positivas comigo mesma. Porque geralmente quando você tem lembranças positivas do passado, é você com uma amiga, é você numa viagem com alguém, é algum evento. E é difícil você ter memórias positivas e gostosas onde só tá você. Então eu fui criando lembranças positivas e gostosas comigo mesma, né? Então eu chegava em casa, eu tomava banho, colocava minha melhor roupa, eu me arrumava para ficar comigo mesma, eu fazia tábuas de frios para comer comigo mesma, escolhia um filme bacana para assistir. E aí esses momentos de solitude foram se tornando memoráveis e incríveis. Tinha dia que eu fazia uma máscara no rosto, cuidava da minha pele, do meu cabelo. Eu estava nos meus momentos de solitude. E aí eu fui desenvolvendo uma vontade tão grande de viver, sabe? E de descobrir outras coisas. E foi um momento assim maravilhoso. E por que eu tô te falando isso? Porque geralmente quando você sai da casa dos seus pais e você já entra num casamento, você não se descobre como indivíduo, como mulher, como um ser independente. Você transfere a sua dependência dos seus pais para o seu marido. E imagina que louco você entrar numa vida, passar pela vida sem descobrir e desfrutar da solitude e da independência emocional. Você precisar de alguém o tempo todo. E aí eu posso te explicar por que existem pessoas que entram num looping eterno de sair. Ai, gente, desculpa. Faz muito tempo que eu tô tentando segurar pra bocejar, mas agora não deu. Ai, Tamires, é isso, a gente é amiga. E uma amiga tem liberdade de bocejar na frente da outra. Foi. Imagina você passar pela vida sem desfrutar da sua independência emocional, da sua solitude, e você entrar num looping eterno de sair de um relacionamento e entrar em outro, sair de um relacionamento e entrar em outro. Você conhece, com certeza, comenta aqui pra mim no chat ou aqui embaixo nos comentários, se você tá vendo no replay, se você conhece alguém que entra e sai de um relacionamento com a velocidade da luz. Aí você fala assim, cara, mas você nem elaborou ainda o luto do antigo relacionamento, você já tá em outro com uma pessoa totalmente aleatória, totalmente diferente. Pois é, existem pessoas que são assim.
Um looping eterno de estar dentro de um relacionamento. Por quê? Gente, eu tô muito cansada. Por quê? Porque essa pessoa depende emocionalmente de outros. Então ela não consegue ficar sozinha. Ela não consegue viver para ela mesma. Ela não consegue desfrutar da sua própria companhia. Ela precisa, ela necessita do outro do mesmo jeito que ela precisa de água e comida todos os dias. Eu lembro que quando eu percebi que eu estava me apegando emocionalmente no meu esposo, o que eu fiz? Isso foi com... Porque quando a gente começou a namorar, a gente trabalhava junto, então a gente se via todo dia. Almoçava junto e ia embora junto. Depois, quando eu saí do Tausch e fui pra prefeitura, a gente se via terça, quarta, quinta e sexta. E aí, sábado e domingo, a gente combinava se a gente ia se ver ou não, porque eu tinha minhas coisas pra fazer, ele tinha as dele, enfim. Aí, chegou um dia que eu falei assim, gente, quando eu não vejo esse homem, eu não fico bem. Então, eu preciso me distanciar para entender o que está acontecendo. E aí, a gente combinou de se ver 3 vezes na semana apenas, que era segunda, quarta e sexta. Então, terça e quinta eu ficava de boa, sozinha. Ou às vezes ia sair com uma amiga, ia fazer minhas coisas. Fazer compra, às vezes eu ia fazer compra à noite, porque eu não trabalhava mais no mercado, ia fazer compra à noite, enfim. Eu usava esses 2 dias para fazer o que eu quisesse. Dormir cedo, coisas do tipo. E era muito bacana, né? Então, é por isso que você precisa ter esse olhar um pouco mais interno para você mesma, para você entender os momentos em que você está criando uma dependência emocional dentro do relacionamento. Já viu casos de pessoas que se divorciam e com coisa de 3, 4 meses ela já tá namorando outra pessoa? Existem casos e existem exceções, né? Existe a regra e a exceção. Olhando de fora, como uma especialista de relacionamentos, eu entendo que 90% dessas pessoas estão tentando suprir uma falta com outra pessoa, tá? Porém, existem casos e casos, tá bom? Existem pessoas que elaboram um luto muito rápido, mas meses, eu acho que você tem que se dar um tempo maior. Eu lembro que eu namorei muitas vezes, e todas as vezes que a gente terminava... Gente, o que tá acontecendo? Ah, todas as vezes que a gente terminava, que eu terminava com alguém, eu ficava ali 1 ano sozinha, sabe? Eu ia descobrir o que era viver só pra mim. Sem depender de outras pessoas, sem projetar a minha vida com base no outro, sabe? E foi muito bacana esses experimentos que a vida me possibilitou fazer e me deu uma outra visão quando eu entrei no casamento. Então, a primeira coisa, por que os casamentos se tornaram descartáveis? Porque as pessoas não estão dispostas a lutar. Segundo ponto, porque as pessoas criam dependência emocional. E aí elas só transferem essa dependência emocional para o outro. E aí, quando o outro é saudável e ele não alimenta essa dependência emocional, né? Existem maridos, por exemplo, e esposas que eles não querem depender 100%, como se fosse uma simbiose do outro. Eles entendem que eles são indivíduos e eles querem continuar com essa individualidade, no sentido de, olha, eu faço as minhas coisas e você faz as suas. E aí a gente tem o nosso momento de casal, mas a gente também tem o nosso momento de individualidade. Isso é muito bacana. Mas se você tá com um parceiro que tem dependência emocional, que tá ligado nessa simbiose, ele não vai ser nutrido. E aí ele tem 2 alternativas. Ou ele entra na sua dinâmica saudável, de entender quem é ele longe de você, ou ele vai terminar esse relacionamento e entrar para um outro relacionamento que tenha essa mesma simbiose. Lembrem que a gente atrai os semelhantes e repele os diferentes. Então, se você
vamos supor o meu marido já estava solteiro há 3 anos e eu estava há 1 ano. Há 1 ano. Quando a gente se encontrou, a gente estava em partes saudável emocionalmente, né? Sempre tem um trauma ou outro, uma coisa ou outra, mas a gente estava vibrando na mesma frequência, que seria o quê? Eu tô bem sozinho, eu tô bem resolvido, eu já elaborei o luto, eu já entendi o que aconteceu, eu já observei as minhas falhas dentro desse relacionamento para que ele também não desse certo. Então, assim, a gente foi amadurecendo emocionalmente dentro do relacionamento. Tanto eu com ele, como ele comigo, tá? Porque por mais que pareça, nossa, então eles eram perfeitos e se encontraram. Não, a gente já estava no caminho da cura e a gente se encontrou. E como a gente estava na mesma frequência, buscando a mesma coisa, a gente foi se aperfeiçoando dentro do relacionamento. O relacionamento, ele tem também esse benefício, né? De aperfeiçoar e amadurecer as pessoas dentro do relacionamento. Mas não pense que amadurecer é um conto de fadas feliz e delicioso, tá bom? Amadurecer dói, é complicado, mas um dos dois tem que estar com o pensamento de vamos fazer até dar certo. Que foi o pensamento que o Cláudio entrou no relacionamento, né? Eu não. Eu lembro que no namoro, eu era a mulher que queria fazer dar certo. Quando a gente casou, ele era o cara que queria fazer dar certo. Então a gente meio que trocou de posição, mas o objetivo continuou sendo o mesmo e deu certo, e tem dado certo. Com muita estratégia, com muita ajuda de Deus, com muita sabedoria e com muita persistência, né? Então, Tamires, eu fui traída, eu vou sair desse relacionamento. Ok, sair desse relacionamento é uma opção que você tem, tá? Mas se você permanecer e lutar, você também pode fazer dar certo. Só que tem que fazer do jeito certo, com acompanhamento. Semana passada, na nossa outra live, eu abri a oportunidade para que você estivesse comigo na consultoria personalizada, que é onde eu sento com você e eu te explico quais foram os motivos, os pontos que levaram o casal à traição, tá? Porque a traição não é feita só por uma pessoa. Existe culpa, existe responsabilidade, vamos tirar aí a palavra culpa. Existe responsabilidade dos dois lados. Quando você é traído, quando eu fui traída, eu tive responsabilidade nisso. Então você também teve a sua parcela de responsabilidade e você precisa ter isso claro. Não se coloque numa situação em que você foi a vítima e ele foi o vilão e a outra pessoa foi o vilão, tá? Porque isso é prejudicial até para que você entre num outro relacionamento, se olhando como vítima, sabe? Como a coitadinha. Ai, que dó de você. Não. Aqui eu não tô para passar a mão na sua cabeça, nem para dizer que você é uma coitada ou uma vítima, tá? Existem responsabilidades dos dois lados e a gente precisa ser adulto e maduro para observar isso e entender. E aí, dentro da consultoria personalizada, a gente senta e observa quais foram, né? Você vai me contar toda a sua versão da história e a gente vai analisar ponto a ponto para que você resgate esse relacionamento ou para que num próximo relacionamento você não cometa os mesmos erros, tá bom? Os mesmos equívocos. Algumas pessoas conversaram comigo e falaram assim, olha, Tamires, eu te conheci há pouco tempo, tá? E eu não tenho o valor de 297 para entrar na consultoria personalizada e eu prometi abrir uma oportunidade para essas pessoas estarem comigo, se tornarem minhas alunas, meus alunos. Lembrando que é para homens e mulheres, tá bom? Então hoje eu estou abrindo as vagas do desafio 14 dias. O desafio 14 dias, ele surgiu em dezembro do ano passado. A gente fez ali um período experimental e hoje ele está por R$ 59. São 14 dias que você vai passar comigo recebendo conteúdos e ações práticas para se colocar em ação. É mão na massa, tá bom? Se você fizer as tarefas, se você fizer toda a proposta, você vai chegar ao fim dos 14 dias com uma mentalidade totalmente diferente e pronto
para tomar as decisões que você precisa em relação a esse relacionamento ou em relação à sua vida amorosa, ok? Lá dentro você pode deixar suas perguntas e eu vou respondendo. A primeira aula é sobre colocar o parceiro como prioridade, tá bom? E aí eu recebi um comentário no Instagram sábado ou sexta que a mulher falava assim: eu entreguei tudo de bandeja para o meu ex e ele me traiu. E depois que ele me traiu, que eu descobri, ele colocou a culpa em mim. Dentro do desafio, eu vou te explicar por que isso acontece, tá bom? Então a gente coloca a primeira aula, coloca o parceiro como prioridade e depois a gente vai trabalhando outros pontos para que você entenda qual é o seu papel dentro do relacionamento e por que a traição aconteceu, tá bom? Se você quiser um olhar mais personalizado, é dentro da consultoria. Mas ali dentro do desafio dos 14 dias, você consegue ter clareza de tudo que aconteceu na sua vida. Você começa a olhar para si como prioridade nesse momento para curar ali as suas feridas emocionais e se tornar uma mulher cheia de poder pessoal e autoconfiança. Então as vagas estão abertas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa usar, entrar no desafio, garantir a sua vaga. Por quê? Porque o desafio, gente, pensa comigo. O desafio dos 14 dias, ele é um produto de rápido consumo, tá? Então você vai entrar lá, você vai consumir as aulas, em 14 dias você termina. Eu acrescentei uma aula bônus. Tem uma aula com a minha analista maravilhosa, a Alessandra, e eu acrescentei uma aula bônus também sobre traição, tá? É a última aula que você vai assistir, é sobre traição. E lá dentro você tem os exercícios para fazer. Ele é R$59 e você consegue dividir ele no cartão. O que você faz com R$59 hoje? Você compra uma blusinha, talvez? Dependendo da blusinha, não, né? Dependendo, nem uma blusinha. Eu vou entrar aqui no link para falar para você em quantas vezes você consegue dividir e quanto fica a parcela. Se tiver alguma pergunta, já coloca aí para mim, tá? No chat e aqui no comentário, que eu vou responder e a gente já vai encerrar essa live de segunda. Que prazer ter você aqui comigo, que delícia. Eu me realizo toda segunda-feira quando a gente faz essas lives, sabia? Ó, desafio dos 14 dias. Você consegue fazer por R$59 à vista com desconto, no Pix, no cartão de crédito, ou em 5 parcelas de R$12,84. Você vai pagar R$12 por mês durante 5 meses para você entender como lidar com o seu relacionamento. Pensa, R$12,84. R$12 por mês, o que é R$12? Uma Coca-Cola? Um sanduíche? Um pão? É R$12. Se você não tiver R$12 por mês para investir na sua vida amorosa, nesse primeiro passo e salvar o seu relacionamento, sinceramente eu não posso fazer mais nada por você, tá bom? Então assim, desafio dos 14 dias, 5 parcelas de R$12,84 ou R$59 à vista no Pix ou cartão de crédito com desconto. 5 de R$12,84 ou R$59 à vista com desconto. Eu espero muito te encontrar lá do outro lado, minha aluna, meu aluno, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dificuldade que você tenha para efetuar a compra, eu vou deixar o link do meu Instagram, você pode me chamar lá e eu vou te ajudar. E eu vou deixar também o link do grupo do WhatsApp, onde eu coloco sempre as ofertas quando elas acontecem. Vou deixar o link aqui embaixo também. Lá você também pode pedir ajuda, tá bom? Ah, que delícia! Agradeço a você por ter ficado comigo nesses 35 minutos de live. Segunda-feira que vem
a gente tá aqui de volta. Me segue lá no Instagram, que semana que vem a gente vai fazer uma sequência de lives para comemorar 1K de seguidores. Que delícia! Mandem sugestões, coloquem aqui embaixo nos comentários ou no chat, sugestões de temas para as lives de segunda, tá bom? Eu quero muito responder as suas perguntas. Eu quero muito trazer clareza para você aqui nas segundas-feiras, tá bom? Esse momento é nosso, você tem total liberdade de escolher o tema e de mandar as suas sugestões, ok? Um beijo e a gente se vê segunda-feira às 18h30.